Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque quando o Senhor planejou, Senhor, nos criar, o Senhor tinha um propósito muito bem definido. E esse propósito foi a sua glória, Pai. Nós estamos aqui felizes porque nós podemos anunciar que só há salvação em Cristo Jesus. Nós estamos felizes porque nós podemos confiar por tua palavra que não há outro Deus, um Deus tão maravilhoso, Deus que ama o teu povo, um Deus que se mostra por meio dessa poderosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, por tua presença aqui no nosso meio. Muito obrigado. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, precisamos todos os dias, Senhor, da tua ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Muito obrigado por esta noite. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque é para isso que nós vivemos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor. Muitas pessoas elas são confrontadas com algumas perguntas, e principalmente aquele que diz conhecer a Deus, não sabe responder algumas dessas perguntas. E é interessante que uma dessas perguntas é: como é que podemos falar de alguém? Como é que podemos anunciar o evangelho de alguém? Esse alguém, eu estou falando aqui de Jesus Cristo. Como é que nós podemos falar de uma pessoa que nós não conhecemos, que nós não vimos, que nós não tivemos uma experiência palpável? Como eu vou convencer alguém de uma pessoa que viveu há mais de 2000 anos nesse mundo? Como é que eu posso falar para alguém que não conhece a Deus, que esse mesmo Deus se manifestou em carne, e que esse mesmo Deus, há mais de 2000 anos, em carne, fez milagres, curou pessoas, foi morto e ressuscitou? Qual a credibilidade que nós temos, qual a confiança que nós temos para falar de um ser que viveu há mais de 2000 anos, sendo que nós não vimos, nós não podemos tocar neste homem? Que convicção, o que é que nos leva a fazer isso? Algumas pessoas vão dizer para você, você que evangeliza, você que prega a salvação em Cristo Jesus, algumas pessoas vão dizer assim: olha, isso não funciona, não dá certo, não é possível, a gente não pode ter certeza alguma de que este homem, no século 21, este homem que você está anunciando, este homem está vivo, ele pode fazer milagres hoje. Não entra nas nossas cabeças. Como convencer essas pessoas? Como anunciar de uma forma eficaz a vida de Jesus para essas pessoas? Afinal de contas, Jesus está vivo. Nós cantamos para Ele, nós oramos para Ele, nós falamos com Ele e Ele se faz presente aqui no nosso meio. Mas nem todo mundo crê nisso. A gente sabe disso. E como anunciar, como falar desse Jesus para essas pessoas? Como é que nós podemos ter certeza, convicção, que tudo que está escrito aqui na palavra, na Bíblia, a respeito de Jesus, é tudo verdade? Ou você nunca foi confrontado ou confrontada com alguém que disse: é difícil para mim acreditar que tudo isso aqui é verdade? Como é que nós podemos ter certeza que tudo que está aqui é verdade? Não tem falha, não houve adulteração. Olha, para anunciar Jesus, para falar desse amor, para transmitir essa convicção, nós precisamos ter pelo menos 2 caminhos de convencimento. Somente 2 são suficientes. O primeiro caminho para se convencer alguém disso, de tudo que foi falado aqui, a pessoa só vai chegar a um veredito através de verdades, de pesquisas históricas detalhadas que precisam comprovar que tudo que foi escrito aqui é verdade. Esse é o primeiro caminho. Para aqueles que são mais céticos, para aqueles que são mais duros, com certeza eles vão dizer: olha,
Se você está me dizendo que tudo que está escrito aqui é verdade, eu preciso de evidências históricas. E uma coisa é certa: você não tem todas as evidências históricas. Você não tem como provar para a pessoa, historicamente, em 100%, que tudo que está aqui é verdade. Nem todos terão a oportunidade de juntar todos os fatos, todos os documentos, para mostrar que tudo que está escrito aqui é verdade. Se Jesus é o Filho de Deus, se Ele morreu por nossos pecados, se Ele ressuscitou dentre os mortos, se Deus de fato designou a Jesus e não a outros profetas para guiar o seu povo à salvação eterna, então deve haver um outro fundamento. Afinal de contas, você que está aqui, eu duvido que você, quando creu em Jesus como Salvador, alguém apresentou todas as evidências históricas que comprovem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se não foi por esse método que você foi convencido ou convencida de que Jesus é o Salvador, que Deus é o Pai de Jesus, e que por meio do Espírito Santo nós temos essa certeza, é aí que entra o segundo caminho. E esse caminho é sobrenatural. E aí é que fica a pergunta: por que é que você, que está aqui nessa noite, você crê que tudo que é falado, tudo que é anunciado deste livro chamado Bíblia, por que é que você crê que tudo isso é verdade? Pela fé. Pela fé. Dois caminhos. O primeiro, pesquisas detalhadas, que ninguém tem acesso a tudo. E segundo, pela convicção e pela fé que nos foi dada. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. A Bíblia fala que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Então temos aí um grande problema. Porque se eu não posso mostrar para alguém que tudo que está escrito aqui é verdade, eu não tenho como provar em 100%, como é que eu vou falar de Jesus para alguém simplesmente por meio da fé? Simplesmente por meio das minhas convicções? É por isso, amados, que a obra de convencimento não é nossa. É por isso que não adianta você tentar convencer a pessoa de que tudo que está escrito aqui é verdade. É por isso que não adianta, por mais que você diga, eu tive uma experiência real com Jesus, você precisa crer, não vai funcionar. Porque essa convicção nos é dada pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo, para que eu possa, de fato, crer que tudo que está escrito aqui é verdade, sem nenhuma reserva. Não é uma convicção fanática, não é uma convicção que se baseia apenas na emoção, mas é uma convicção que se baseia pela fé. E essa fé dada por meio de Jesus. Não é nada através de um sussurro, não é nada através de algo que eu possa tocar para eu crer que tudo que está escrito aqui é verdade. Não. É Deus me capacitando, é Deus capacitando você para enxergar de maneira clara aquilo que você lia, aquilo que você via e não entendia, mas Deus, por meio da fé, por meio do Espírito Santo, abrindo os seus olhos. E é interessante que quando nós líamos no passado, aqueles que tiveram experiência de não conversão, que liam as Escrituras, parece que a gente não entende nada. A gente vai lendo, vai abrindo, vai folheando, e não faz sentido muita coisa. Mas num dado momento, de repente, aquilo que eu lia e não entendia, agora eu posso entender. Como é que isso funciona? Como é que isso pode? Poder sobrenatural do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos. Agora imagine se Deus utilizasse outros meios, apenas, tão somente outros meios como: eu vou aparecer para que a pessoa venha crer,
Eu vou, sei lá, dar uma sacudida na pessoa de uma maneira sobrenatural para que ela venha a crer. Eu vou sussurrar aos seus ouvidos para que ela venha a crer. Imagine se Deus resolvesse salvar as pessoas utilizando somente esses métodos. O que seria das Escrituras? O que seria dos cultos? Olhe que tem cultos que nem a Bíblia é aberta, viu? Tem cultos que nem a Bíblia é aberta. Mas, amados, tudo isso Deus fez para que você pudesse entender claramente a palavra dele, para que você pudesse ouvir de maneira clara a voz dele por meio da palavra, para que você pudesse ter uma experiência real com Deus por meio da palavra dele. Eu me lembro, e essa passagem ela é muito forte, porque ela não se trata de uma parábola, mas uma história real. A passagem do rico e Lázaro. É interessante que depois de tudo aquilo que acontece, onde um é levado para o seio de Abraão, o outro é levado para o inferno, aquele que está no inferno, o rico, ele diz assim, Lázaro, não, ele diz, pai Abraão, manda que Lázaro vá até a superfície, manda que Lázaro volte à vida para avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá. E aí Abraão diz assim, rapaz, ainda que um morto ressuscitasse, isso não funcionaria. E isso causa uma confusão na cabeça do rico, porque ele pensa que se algo sobrenatural viesse a acontecer, aquela pessoa seria salva daquele tormento em que ele estava. Mas não, Abraão diz assim, olha, ele tem, a sua família, os seus irmãos têm a lei e os profetas. A sua família tem toda a palavra revelada para aquele propósito, porque eles não tinham a palavra completa ainda. Mas até onde eles tinham era suficiente para que ele não pudesse estar lá como o rico estava. E ele diz, eles têm a Bíblia, basta que eles a observem. E amados, quando nós aprendemos a observar as Escrituras, quanto mais nós nos dedicamos à palavra do Senhor, quanto mais mergulhamos na palavra do Senhor, mais aprendemos de Deus, e mais entendemos o motivo de estarmos aqui. Algumas pessoas não sabem por que estão aqui. Algumas pessoas não entendem por que estão vivas, passando pelo que estão passando, por conta de não conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia é a única descrição autorizada a respeito de Jesus. A única. Por mais que escritores conceituados, por mais que doutores e filósofos tentem falar a respeito de Jesus, nós temos o único manual credenciado para falar a respeito dele. Quando nós entendemos isso, eu não preciso pular, eu não preciso gritar, não preciso pegar pelo pescoço para que aquela pessoa entenda que a minha fé é uma fé racional. Não, eu mostro a palavra e no tempo certo, assim como Deus fez comigo, fez contigo, Ele vai fazer na vida daquela pessoa. Mas eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar e orar ao Senhor para que essa convicção que foi dada a mim um dia, essa convicção seja dada àquele que não conhece. E olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 4, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3. Paulo exercendo o seu ministério da pregação da palavra, estava muito atento a isso, a essa iluminação que somente Deus pode dar. Porque o poder espiritual, esse poder tenebroso de cegar as pessoas é muito forte. E se Deus não agir por meio da palavra e por meio da revelação da sua palavra, ninguém pode enxergar claramente que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 3, nós vamos ler até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, versículo 6, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para quê? Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso aqui é muito forte, porque talvez você que esteja aqui nessa noite, talvez você não entenda muita coisa das Escrituras e nunca parou para se perguntar o motivo disso. É um livro complicado, sei lá, foi para aquele povo daquele tempo, é algo arcaico. Olha, a palavra de Deus é viva, ela é viva. E se você que está aqui nessa noite ainda não entende isso, é porque Deus ainda não abriu os seus olhos. Porque a Bíblia fala que Deus faz resplandecer das trevas a sua luz. Ele ilumina os nossos olhos para que venhamos ter conhecimento da glória dele, na pessoa de quem? Jesus Cristo, que é o centro da nossa pregação, que é o centro do nosso evangelismo. A ele pertence toda a glória. Então, amados, a única descrição autorizada a respeito de Jesus é a palavra dele. Quando nós enxergamos Jesus como realmente ele é, por meio da sua palavra, aí podemos ter convicção para dizer às pessoas que nós experimentamos a Cristo. Podemos dizer, olha, ainda que você não creia, e não quero te convencer de nada, mas eu experimentei a Jesus, porque eu busquei na palavra, ele me revelou a sua palavra, ele mostrou a glória dele na pessoa de Cristo. Eu posso agora dizer que eu creio em Jesus, que agora eu sou salvo, que agora eu sou seu filho. Mas para isso nós precisamos mergulhar na sua palavra, nós precisamos experimentar isso, precisamos viver essa palavra na prática. E amados, nada é mais importante na vida, nas nossas vidas, que ver Jesus como realmente ele é. Algumas pessoas têm distorcido Jesus, por conta de ouvirem aquilo que a Bíblia não credencia a seu respeito. Precisamos acordar para isso. Você que não é pastor, você que não é pastora, você que não é evangelista, você que é salvo em Cristo Jesus, você tem que falar. Você tem que falar de Jesus, você tem que ler, você tem que conhecer a Cristo. É interessante que ontem nós terminamos a terceira aula de como estudar a Bíblia. E apresentamos o diário do crescimento espiritual. É interessante que todas as vezes que passamos por aquilo, aquela tabelinha, é como se estivéssemos engateando no aprendizado. Quanto mais caminhamos com Cristo, mais reconhecemos o quanto precisamos dele. Isso é interessante, é fantástico isso, é maravilhoso. Porque isso desperta em mim um profundo conhecimento dele, mas através das Escrituras. Eu não posso buscar Jesus fora das Escrituras. Nada é mais importante na minha vida, na sua vida, não deve ser do que observar Jesus como realmente ele é. E provar de fato que nós podemos vivenciá-lo. No Salmo 19, volte lá a sua Bíblia no Salmo 19. Palavra do Senhor no Salmo 19. Por mais que seja difícil, para aqueles que não entendem a necessidade de Deus, a necessidade de Jesus como Salvador, eles se tornam indesculpáveis, porque tudo proclama a glória do Senhor. Olha que interessante, o Salmo 19, versículo 1. Por mais que algumas situações você tenha dificuldade de provar a existência e a glória de Deus, a Bíblia já faz esse papel. A Bíblia diz assim no Salmo 19, versículo 1, os céus fazem o quê? E o firmamento faz o quê? É inevitável a existência de Deus, é inevitável a existência de um Criador, porque a própria palavra diz, olha, ainda que você não creia, ainda que você não saiba falar desse amor, da existência, da minha existência, diz o Senhor, a palavra revela que tudo mostra a sua glória, tudo. E precisamos acordar para isso. Se tudo está mostrando a sua glória, eu tenho que olhar para a minha vida e dizer, por que é que eu estou aqui?
Por que é que eu estou vivo? Para que eu estou vivo ainda? Algumas pessoas não sabem por que existem ou para que existem. Mas, amado, se a Bíblia mostra que o universo foi feito para proclamar a glória de Deus, você que está aqui nessa noite, saiba, você que conhece a Deus foi feito para a glória dele. Você foi feita para a glória do Senhor. E quando nós nos esquecemos disso, sabe o que é que acontece? Vivemos uma vida normal. Eu como, eu bebo, eu durmo, eu trabalho, eu brigo, eu faço as pazes. Uma vida normal. Mas quando você entende que você foi feito para a glória do Senhor, o conceito muda. A forma de anunciar Jesus muda. A forma de tentar provar que ele existe muda. Mas muitos não sabem disso. Não sabem que foram feitos para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O que é fazer as coisas para a glória de Deus? O que é que significa eu fazer as coisas para a glória do Senhor? Eu vou beber essa água aqui. A Bíblia me diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Vou beber essa água. Eu tomei essa água para a glória de Deus? Como é que você sabe disso? Mas e se eu tomasse apenas aquela água somente para me aparecer? Somente com uma forma de ilustrar ou somente para chamar a atenção de que, olha, o pastor foi lá e tomou a água. Se eu entendo e tenho intimidade com Deus, que tudo que eu como, tudo que eu bebo é para a glória do Senhor, somente eu e Ele, somente nós sabemos o que é para a glória dEle. A pergunta que fica é, tudo que você faz é para a glória de Deus? Porque eu não sei. Eu não sei se você bebe para a glória de Deus. Eu não sei se você come para a glória de Deus. Eu não sei se você está aqui na igreja até para a glória de Deus. Eu não sei. Ah, pastor, também aí você não confia não? Olha, eu confio. Não estou dizendo que eu não confio. Mas eu não sei. Não posso afirmar por você. Você que sabe. Porque se eu digo assim, eu confio que você, meu amado e minha amada, está aqui para a glória de Deus, mas você talvez não entenda o que é que significa fazer as coisas para a glória de Deus, como é que fica a minha confiança para contigo? Eu preciso entender que eu fui feito, eu que conheço a Jesus, você que conhece a Jesus, que você foi feita para a glória do Senhor. Viver para a glória do Senhor é não ter medo de falar do Senhor. Viver para a glória do Senhor é se expor em situações que requerem a sua lealdade e que você olha que os outros fazem aquilo errado, mas você fica com medo de fazer. Mas sabe de uma, eu vou fazer o que é certo. Isso é viver para a glória do Senhor. Uma decisão que você precisa tomar, uma leitura que você faz da palavra do Senhor, porque tem gente que lê até a palavra do Senhor e não lê para a glória dele. Como é que isso é possível? Pessoas que leem para os seus próprios interesses não estão fazendo para a glória do Senhor. Estão interessadas no que Deus pode dar para a glória da pessoa, mas não para a glória de Deus. Nada, amados, nada pode ser comparado a isso. Eu não posso comparar o meu trabalho, eu não posso comparar os meus gostos, eu não posso comparar aquilo que me agrada à necessidade real de que eu fui feito para a glória do Senhor. Não há comparação. E no momento que eu começo a pesar algumas coisas na minha vida, e eu digo, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não faço, ou isso aqui eu decido não fazer, mas é algo relacionado a Deus, você está minando a glória do Senhor. Eu sei que talvez hoje foi difícil para você, com toda essa chuva, estar aqui hoje, mas você que veio, você que tem um coração disposto a agradar a Deus, você fez isso para a glória do Senhor. Mas e aqueles que, por exemplo, eu não sei o que aconteceu, eu estou vendo a igreja aqui, tem muitos lugares aqui ainda. Mas eu fico pensando, e aqueles que não vieram hoje? Não sei os motivos reais, mas Deus sabe. Talvez alguma distração, talvez alguma conveniência, talvez porque choveu, por causa do jogo.
Meu coração estava aqui apertado, porque eu ainda não conhecia a nova Fonte Nova. Estava doido para ir para esse jogo. Doidinho. Doido. Mas eu falei, não, peraí. Tem coisa mais importante. Não vou deixar de torcer, vou continuar torcendo. Até ouvir uns sussurros aí. Estou aqui na expectativa. Mas concentrado. Concentradíssimo. Porque assim, quando eu começo a comparar algumas coisas, o meu caminhar com o Senhor, algumas coisas que me agradam, algumas coisas que eu queria, eu começo a minar a glória do Senhor. E eu perco aquela ideia de que a Bíblia mostra que o universo e que tudo foi feito para a glória dele, inclusive eu, inclusive você. E quando eu entendo que eu fui feito para a glória do Senhor, a minha vida muda, a minha maneira de pensar a respeito de Deus muda, a minha caminhada com o Senhor muda, porque eu não vivo mais a minha vida, mas a vida que eu vivo, agora vivo na vida do Filho de Deus, que por mim se entregou. É como Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu preciso entender isso, que se eu sou feitura de Deus para a sua glória, eu preciso viver para a glória do Senhor. Amados, em Isaías capítulo 40, palavra do Senhor em Isaías capítulo 40, versículo 26, Isaías 40, versículo 26, a palavra de Deus diz assim, ó. Isaías 40, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, olha só, nenhuma só vem a faltar. Esse é o Deus que se manifesta na palavra, o Deus que a gente serve, um Deus glorioso. Agora, olha só, Isaías 43. Isaías 43, versículos 6 e 7. Olha para que eu e você, para que nós fomos feitos, fomos criados. Isaías 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e que fiz. Deus te chamou, Deus te criou, Deus te formou, Deus te chamou para a glória dele. Amados, isso tem um peso de glória, tamanho, que se começarmos a entender de fato o que é viver para a glória de Deus, nós vamos mudar radicalmente nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir nesse mundo tenebroso. Se eu entendo que Deus me deu uma oportunidade para contemplar a glória dele, isso tem que modificar minha maneira de pensar. Isso tem que modificar minha maneira de ver as coisas. Tem que modificar minha maneira de enxergar a palavra do Senhor. Porque eu não estou nesse mundo por acaso. Eu não vim para esse mundo como obra do acaso, mas um Criador perfeito, que faz todas as coisas, me deu a oportunidade de exaltar e de glorificar o nome dEle. Isso é demais, amados. É demais. E nos dias de hoje, são poucos os que entendem isso. São poucos. É uma oportunidade única. Enquanto eu meditava nesses textos, eu agradecia a Deus, eu dizia, Senhor, obrigado porque é única essa oportunidade. É única. Depois de tudo isso aqui, é vida eterna. Com Deus ou vida eterna sem Deus. É uma oportunidade única. E eu disse, Senhor,
quando eu começo a entender isso, eu posso observar que realmente só o Senhor mesmo. Só o Senhor mesmo. Eu preciso acordar, nós precisamos acordar. Você que está aqui hoje, que conhece a Jesus, você vive para a glória dEle. Tudo que você venha fazer, faça para a glória dEle. Porque Ele te fez para experimentar essa glória. Ele te fez para que você pudesse viver, observar toda a glória da sua mão, das suas mãos. A questão fundamental é que fomos criados para conhecer e valorizar a glória de Deus acima de todas as coisas. E quando nós trocamos esse tesouro imenso por imagens, por objetos, por desejos, eu não tenho dúvidas, minha vida vai se tornar uma completa desordem. A sua também. Porque você foi chamado para um propósito e você de repente você muda o foco para o autor de tudo, para aquele que merece a glória, mas você coloca nas coisas. O evangelho cristão, ele diz respeito da glória de Cristo, não nossa glória. Qual foi a maior demonstração do amor de Jesus em relação a nós? Redenção? Perdão? Justificação? Deus dizer para mim e para você, olha, todos os seus pecados, não me lembro mais, você agora está limpo, está justificado? Qual foi a maior demonstração de amor que Jesus deu em relação a nós? Será que tudo isso não significa que existe algo maior? Algo que Jesus pediu que o Pai nos concedesse? João capítulo 17. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. Versículo 24. Olha o desejo de Jesus na oração que Ele fez por mim e por você, antes de ser entregue para ser morto. Ele diz assim, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Qual o objetivo? Leia aí. Para que pudéssemos ver, para que pudéssemos vivenciar a glória de Jesus, que foi conferida, que foi dada a Ele. Quando falamos de anunciar o amor de Deus, quando falamos da pregação, quando anunciamos o Evangelho, amados, temos que ter em mente que o Evangelho cristão é o Evangelho da glória de Cristo, porque o objetivo final é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é provar, é mostrar essa glória, e que nada mais é importante para nós, senão vivenciarmos, experimentarmos a glória de Deus. Nada deve ser mais importante do que isso, do que andar com Jesus, e mesmo que as pessoas não creiam, poder dizer, não, a Ele pertence a glória, a Jesus pertence a majestade, a Jesus pertence a minha vida, porque Ele me fez, e Ele me fez para a glória dEle, então eu vou viver para a glória dEle, eu vou agradar Ele, eu não quero nem saber o que pense a meu respeito, eu vou viver para a glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo, nós somos criados para isso. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da pregação da palavra, esse é o propósito de que nós temos esse manual aqui, para experimentarmos, vivermos de fato essa glória. E amados, quando nos gloriamos na esperança da glória de Deus, sabe o que é que acontece? É inevitável. Jesus se manifesta. É inevitável. É inevitável. Aqui ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, é inevitável a manifestação do Senhor
quando você vive para a glória dele. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quantas pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas estão concentradas em coisas pequenas? E Jesus doido para se manifestar na sua vida. E Jesus doido para mostrar o poder dele, da glória dele na sua vida. Mas a pergunta é, você tem vivido para a glória de Deus? Você tem anunciado o evangelho para a glória de Deus? Você tem comido, você tem bebido ou feito qualquer outra coisa para a glória de Deus? Fora da palavra do Senhor, você não vai ver a glória de Deus. Não vai. Mas nessa palavra, firmados nas promessas dessa palavra, cumprindo essa palavra, você vai viver a glória de Deus. E Jesus vai se manifestar na sua vida. Santo e amado Deus, ó querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos escutar a Tua voz. Meu Deus, um dia estávamos, Senhor, com os nossos ouvidos tapados, estávamos cegos, Senhor, ao entendimento da Tua palavra, mas um dia o Senhor veio e nos deu entendimento, abriu os nossos ouvidos, nos deu visão para entender a Tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos porque é bom entender a Tua palavra, porque isso se torna claro e muito mais prazeroso e até mais fácil de viver para a Tua glória, Senhor. Meu Deus, quantas coisas e atividades do mundo tentam abafar a nossa caminhada contigo, Senhor. Mas quando nós vivemos de fato para a Tua glória, essas coisas do mundo não têm poder sobre nós. Não tem, Pai, porque nós estamos fazendo as coisas rotineiras para a Tua glória. Ensina-nos, Pai, dia após dia, a depender do Senhor, a confiar as nossas vidas a Ti, porque nós não sabemos como cuidar de nós mesmos, Senhor. É por isso que em todas as oportunidades é dada àquele que não conhece a Ti, de uma confissão, de uma entrega, Senhor. E como é bom, não há arrependimento daquele que entrega a vida ao Senhor, porque sai da posição de criatura para a posição de filho. E o filho que entrega os seus caminhos a Deus, que confia plenamente a vida a Jesus, somente esse ou essa pode experimentar de fato o que é viver na Tua glória, Senhor. Pai, obrigado porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, mas sabemos que nem todos ainda têm esses olhos abertos, Senhor. Nem todos ainda experimentaram isso. Mas também não é por falta de apelo, não é por falta de atrativos, não, é porque depende do Senhor também, meu Deus. Nós confiamos no Senhor e sabemos que aquele que entrega a vida a Ti é porque um dia o Senhor tocou, um dia o Senhor abriu, um dia o Espírito Santo convenceu essa pessoa. Eu não sei, meu Pai, quantos que estão aqui nessa noite ainda não tiveram essa experiência com o Senhor, experiência de entendimento, experiência de entrega. Mas eu quero fazer a minha parte, assim como muitos estão fazendo nesse momento, orando, Senhor, clamando para que haja salvação. Eu sei que o tempo é do Senhor. E eu te peço, Pai, que se a Tua palavra, ela foi muito bem explicada, muito bem clarificada, que o Teu Espírito Santo, na Tua vontade, venha abrir os olhos daquele ou daquela que ainda não entregou a vida ao Senhor. Não depende de nós, Senhor. Não depende de nada que venhamos fazer, mas sim do Senhor manifestar o Teu poder de salvação através do Espírito Santo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a Tua palavra que não volta vazia, Senhor, que ela venha cumprir o propósito para que foi designada. Confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.
Talvez você que veio essa noite, você que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas que você gostaria de entregar sua vida a Ele, que você não deseja mais viver a vida como você tem vivido, mas você entendeu a palavra dEle, e você reconheceu que você precisa viver para a glória dEle. Se você quiser fazer essa entrega pública nessa noite, faça um sinal com sua mão só para que eu possa orar por você. Você que deseja receber Jesus como Salvador, você que sentiu o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite, que ainda não fez essa entrega, faça um sinal com sua mão para que eu possa orar por você. Há alguém que deseja entregar a vida a Jesus nessa noite, que ainda não fez isso? É o seu momento. Faça isso enquanto há tempo. Porque os dias são maus, nós sabemos disso. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. E se você estiver aguardando porque você quer consertar alguma coisa, olha, entrega a sua vida que Jesus vai te ajudar a consertar. Não espere consertar não, porque você não vai fazer isso e não vai conseguir fazer isso. Jesus ainda está consertando a vida de muitos, está consertando ainda a minha vida. Não sou santo, não sou perfeito, muitos não são. Aliás, todos que entregaram a vida a Jesus, não há aquele que é perfeito. E a prova disso é que nós estamos ainda aqui. Mas quando nós confiamos as nossas vidas a Jesus, Ele tem nos auxiliado a consertar. Então você que deseja entregar sua vida a Jesus, faça isso logo. Porque Ele vai voltar. E se você não tiver feito isso, quando você for fazer, quando você fizer, vai ser tarde demais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Não deixe de falar, não deixe de anunciar o Evangelho. Viva para a glória do Senhor, porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão ver pelo seu caminhar. E você, sem dar uma palavra, talvez Deus possa até salvar aquele que anda ao seu redor. Deus continue te abençoando. Deus continue te fortalecendo. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor, porque a Ele a glória. A Ele a glória para todo sempre. Amém e amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele
profundas riquezas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável